Por causa da pandemia, as cidades tiveram que reorganizar o sistema de atendimento, ampliar o número de leitos e até construir hospitais. Quase 7 meses depois do primeiro caso no país, nossos repórteres mostram a situação nas maiores cidades brasileiras. Na maior cidade do país, as autoridades consideram que a pandemia está sob controle. 2.000 leitos de enfermaria e 1.240 de UTI foram criados para receber os pacientes com Covid-19. O hospital de campanha do Pacaembu e o AMB já foram desativados. São Paulo foi o epicentro da pandemia no Brasil. A cidade chegou a registrar 60% de todos os casos e mortes no país. Hoje tem 8% dos casos e menos de 10% dos óbitos pela doença. Preparamos toda a rede de atenção básica, a rede de hospitalar, referenciamos 11 hospitais dos 19 hospitais e, nesse período, abrimos 1.240 leitos de UTI e 7 hospitais novos na capital, que vão ficar definitivamente para a cidade. Até o mês de junho, a taxa de ocupação nas UTIs municipais de São Paulo era de 94%. Agora está em 40%. O Rio de Janeiro já teve mais de 7.300 pacientes internados. Cuidou até agora de quase 64 mil doentes. Hoje, sobram vagas. A rede municipal tem pouco mais de 450 leitos ocupados. 2 hospitais de campanha, um administrado pela prefeitura e outro pela iniciativa privada, estão abertos. A capital conseguiu se planejar e não há pacientes na fila à espera de leitos. 726 respiradores, comprados antes da pandemia, equiparam hospitais do município. Foi possível ainda emprestar respiradores às cidades vizinhas. Nós fizemos um plano de contingência que previu a abertura de 1.252 leitos extras. Então, quando veio a epidemia, os pacientes precisavam de leitos complexos de UTI e nós tínhamos esses leitos, os equipamentos, as medicações e contratamos mais de 5.000 profissionais para atender essas pessoas então internadas. Salvador está com a menor ocupação de UTIs desde o início da pandemia, 45%. Em maio, a taxa chegou a 91%. A capital baiana tinha 845 leitos de terapia intensiva na rede SUS até março. Agora são 1.600. 719 exclusivos para a Covid, 327 estão ocupados. 7 hospitais foram montados na cidade por causa da pandemia. Quase 5.400 pessoas foram atendidas só nessas unidades. Mas diante da queda na ocupação das UTIs, as secretarias estadual e municipal da saúde já cogitam destinar parte dos leitos de Covid-19 para pacientes com outras doenças. Desde o início nós atuamos com 2 mecanismos. O primeiro, as medidas restritivas. O segundo, a ampliação da assistência em saúde. Nós tivemos os primeiros casos no dia 13 de março, no dia 14 nós saímos com os primeiros decretos de medidas restritivas. Depois a ampliação da assistência à saúde. Em Belo Horizonte, o número de leitos de UTI exclusivos para a Covid subiu de 84 para mais de 400. E agora a cidade tem 8 vezes mais leitos de enfermaria. Em fevereiro, as nossas equipes de atenção domiciliar já estavam preparadas e treinadas para colher material para exame para Covid. E em março, as nossas equipes do SAMU já estavam treinadas. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está abaixo dos 60%. Entre as capitais brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes, Belo Horizonte tem a menor taxa de mortalidade por Covid-19. E o hospital de campanha nem chegou a ser usado. Esse foi um dos primeiros locais de atendimento contra o coronavírus em Fortaleza. Quase 800 novos leitos exclusivos para tratar a doença foram criados na capital cearense. A estrutura, que possui 4 blocos, foi montada em tempo recorde, em menos de um mês. Ainda em abril, pacientes diagnosticados com coronavírus começaram a ser encaminhados aqui para o hospital emergencial. 1.239 receberam tratamento contra a doença e 1.025 tiveram alta hospitalar. Em menos de um mês nós conseguimos construir, equipar e colocar esse hospital para funcionar e ele veio exatamente no momento em que a população de Fortaleza mais precisou.
O primeiro paciente entrou lá no dia 18 de abril e o pico da doença que aconteceu no final de abril e no começo de maio. Hoje, a taxa de ocupação de UTI é de 49%. Há mais de 15 semanas, Fortaleza registra queda no número de infectados e de mortes provocadas pela doença.